pessoal, bom dia. A nossa gravação da aula de anatomia palpatória de SOI 1. Estamos aqui no campus da Estácio ou Idomed Jaraguá, com os nossos monitores, o Alexandre e o Matheus. Nós vamos falar da palpatória da óssea de membros inferiores, certo? Então, vamos começar com a palpação da espinha ilíaca antero-inferior, tá? É a região mais superficial que a gente tem óssea, como vocês veem aqui, coluna, pelve e a espinha ilíaca antero-superior. Olhando aqui de frente, a gente consegue então perceber que a espinha ilíaca é a região mais superficial e a gente acha essa região anatômica geralmente na palpação ela fica muito perto da linha da calça, tá? Então, da linha do cinto. Nos pacientes mais magrinhos aqui, como o Alexandre, a gente consegue até ver as espinhas ilíacas antero-superiores, mas a gente pode palpar utilizando os dois dedos, tá? E logo aqui para cima nós temos as espinhas ilíacas antero-superiores. Se a gente quiser subir a palpação, a gente pode sentir toda a asa do ilíaco, aqui do Alexandre, tá? E tem duas formas da gente fazer a palpação da asa do ilíaco. A espinha ilíaca antero-superior, que é o que vocês estão vendo aqui nessa região, tá? Certo? Ela pode ser palpada também com os polegares, porque daí os nossos dedos ficam livres para outras relações. Ela é uma importante região de relação anatômica. Então, a gente usa o polegar para saber onde está a região da pelve, e dessa forma a gente pode segurar a pelve do nosso paciente, tá? Então, vamos seguir aqui a nossa aula. Nesse modelo de cadáver, a região da espinha ilíaca antero-superior é essa região aqui superior, tá? Então, a espinha ilíaca serve também para a gente ter uma noção da região da articulação do quadril e da asa do ilíaco. Então, nós vamos falar agora da asa do ilíaco, tá? Então, a asa do ilíaco, nós podemos achar a espinha com os dois polegares e com nossos outros dedos a gente palpa a asa do ilíaco. Existe outra forma de você palpar, sentindo o ilíaco até chegar à parte superior aqui da crista, tá? Ou uma outra forma é você começar um pouco mais de cima, logo abaixo das costelas, vai arrastando os seus dedos até você sentir uma protuberância, que é a região da asa do ilíaco. E a asa do ilíaco é importante relação anatômica para a gente saber a coluna lombar. A asa do ilíaco, como vocês podem ver aqui, nessa relação anatômica, tá? Ela é a relação entre a quarta e a quinta vértebra lombar, tá? Então, vamos girar aqui o nosso modelo, aqui de costas. Então, vocês conseguem ver que a asa do ilíaco, tá? É uma importante relação anatômica entre a L4 e L5, tá? Então, a gente, eventualmente, num procedimento que a gente possa fazer uma raquianestesia, a gente usa a espinha do ilíaco como essa relação. Tá? Então, vamos seguir a aula palpatória. Próximo passo aqui na região da pelve, a gente vai falar do trocânter maior e também da teste do anel pélvico. Eu vou falar de mobilidade sacroilíaca. Então, a gente vê aqui a pelve, né? Ela é coberta por diversos ligamentos, então ela é bastante rígida. Tá? Então, quando a gente aperta a nossa pelve, nesse sentido, não há uma mudança. Esse exemplo que vocês estão vendo aqui de frente é um paciente que sofreu múltiplas fraturas, uma fratura aqui nos ramos púbicos e isquios e uma fratura no sacro, como vocês podem ver. Esse paciente foi estabilizado com um fixador externo, tá? Que são esses pinos, para estabilizar a pelve. Esse é um paciente que está estabilizado, mas quando chegou na emergência, ele tinha a sua pelve aberta, e esse teste que a gente vai mostrar para vocês de compressão lateral e antero-posterior, esse paciente tinha mobilidade nessa compressão. Quando a gente usa nossas mãos nesse sentido, esse paciente tem uma mobilidade nesse sentido, porque ele tem uma fratura que vai de frente até atrás. A mesma coisa para o lado. Então, o teste do anel pélvico, a compressão lateral e antero-posterior é assim. Nós achamos a crista ilíaca e a espinha ilíaca antero-superior, polegar na espinha ilíaca, mão nas cristas ilíacas, nós fazemos uma compressão lateral.
Aqui a pelve do Alexandre está normal, porque ela é rígida. Num paciente que tem uma fratura, a pelve abre e fecha. E nós podemos fazer também uma compressão antero-posterior, que é jogar a pelve para frente e para trás. O Alexandre gira completamente, porque a pelve dele é estável, mas num paciente com uma fratura como essa, nós vamos colocar a nossa mão e esse paciente vai ter uma mobilidade nesse segmento. Então, nós vamos continuar a nossa aula falando da articulação coxo-femoral, que é a articulação do quadril, certo? Então, aqui nós temos o ilíaco, aqui nós temos o fêmur, tá? Aqui nós temos, então, a coluna, ácido ilíaco e a coxulação femoral. Todos os movimentos nós vamos fazer nessa articulação, que é a articulação do quadril, tá? Aqui eu montei dois modelos diferentes, tá? Eles não são do mesmo paciente, então está até errado, mas só para vocês terem uma noção do que quais são os movimentos. Então nós temos o movimento de flexão, que é quando a coxa vem para frente, nesse movimento para frente. Eu vou tentar simular um pouco aqui para vocês. Esse é o movimento de rotação. O movimento de flexão é nesse sentido. Nós temos o movimento de extensão, que é para trás, abdução, adução e rotações. Vamos fazer aqui no Alexandre. Então, primeiro movimento de flexão, que é trazer a coxa para frente. Então, esse movimento aqui, mexendo o quadril. Nós vamos fazer aqui a flexão da coxa do Alexandre. Então, nós estamos testando a flexão da coxa do Alexandre, certo? A extensão nós não conseguimos fazer aqui. Para isso, a gente precisa que o Alexandre venha um pouquinho para fora aqui, Alexandre. Metade da bunda, não, metade da bunda para fora, da nádega. Segurando o quadril do Alexandre para ele não cair, a gente consegue testar a mobilidade de extensão do Alexandre. Então, a extensão é trazer a coxa para trás da linha média, tá? Então, é trazer a coxa para trás nesse sentido. Flexão nesse sentido, extensão nesse sentido. Pode voltar ali. Vamos falar dos movimentos de abdução e adução. Nós temos até 45 graus de abdução, que é para fora, e 30 graus de adução. Então, a abdução, apoiamos a crista ilíaca, seguramos o membro e fazemos o movimento de abrir longe da linha média. Então, temos o movimento de abdução. E o movimento de adução é feito do outro lado, estabilizando a pelve com a nossa outra mão e trazendo o membro inferior para dentro. Temos o movimento de adução, trazendo para dentro da linha média. Então, no modelo aqui, o movimento de adução é nesse sentido e abdução nesse sentido, certo? Temos também os movimentos de rotação, rotação interna e externa, que é esse movimento que a gente tinha feito para vocês, que é girando o membro inferior na articulação do quadril. Quando a gente faz o movimento de rotação para dentro e para fora da articulação, tá? Nós podemos fazer esse movimento de rotação com o paciente deitado, dessa forma, fazendo a rotação interna e a rotação externa, mas o melhor jeito é a gente flexionar o joelho e flexionar o quadril, para que relaxe a musculatura. Aí nós conseguimos fazer a rotação externa máxima e a rotação interna máxima. Então, nós medimos esse ângulo de rotação interna e rotação externa. Quando nós estamos fazendo a rotação externa dessa forma, o fêmur proximal está saindo do quadril, por isso que é rotação externa. E quando a gente faz a rotação interna, o fêmur proximal está entrando mais para a região do quadril, por isso que é rotação interna. Então, esse movimento é um movimento de rotação interna na região do quadril. Continuar a palpação, então, da única estrutura que a gente consegue palpar, da região proximal do fêmur, que é o trocânter maior, tá? O fêmur é um osso coberto por muita musculatura na região da coxa. Então, nós vamos fazer a palpação do trocânter maior, que é essa região lateral do fêmur. Então, o que nós estamos olhando aqui, o Alexandre, ele está de lado, que eu já vou mostrar para vocês, mas o nosso objetivo é palpar essa região do trocânter. Quando o paciente está em decúbito lateral, como o Alexandre está, nesse sentido, o trocânter maior fica facilmente palpável, então a forma mais fácil de fazer a palpação do trocânter maior, porque é a estrutura mais superficial. Então, achamos aqui a espinha ilíaca anterosuperior, para termos uma noção anatômica, e vamos descer aqui, tá?
mais ou menos um pouco mais do que um palmo, e a gente vai estar aqui com a estrutura do trocânter maior. Para a gente ter certeza que é o trocânter maior, nós pedimos para o Alexandre, ou a gente faz um pouco de rotação interna e externa, e a gente sente o trocânter maior mexendo, mobilizando. Então eu sei que eu estou no trocânter. Se não mexer, é porque eu estou na pelve. Então aqui é a região do trocânter maior, essa região aqui. Geralmente ela é um pouco posteriorizada à linha média do fêmur. Certo, pessoal? Sugiro barriga para cima, decúbito dorsal. Sugiro que vocês façam também a palpação em decúbito dorsal, porque é onde vocês vão usar. Então a mesma coisa, palpa a região lateral mais posterior. Fazemos um movimento de rotação interna e externa e temos a palpação da região do trocânter maior. Agora, em decúbito dorsal, nós estamos fazendo a palpação aqui dessa região do trocânter maior do fêmur do nosso amigo Alexandre. Então, isso que nós estamos palpando aqui. Vamos tirar esse fêmur da nossa frente. E essa região do trocânter maior, por isso que a gente faz a rotação para conseguir palpar ela. Vamos continuar agora com a palpação das estruturas do joelho. Nós temos os côndilos, então vamos tirar isso aqui, que nós não nos interessamos mais. Vamos falar agora da região do joelho, que são os côndilos. Tá? Vamos olhar de frente o joelho, o fêmur, vocês estão vendo aqui, nós temos os côndilos lateral, porque está na parte lateral, e o côndilo medial, na parte medial, com a cabeça e colo. Então, nós vamos fazer a palpação desses côndilos agora, aqui no joelho. Côndilo lateral, côndilo medial. Então, região da patela, tá? Vamos sentar aqui para fora, Alexandre, pode sentar com as pernas um pouco para fora. Então, a palpação do côndilo nós podemos fazer sentados. Só pode ficar aí tranquilo. Perfeito. Então, nós temos aqui o côndilo medial e o côndilo lateral. Vamos botar para o outro joelho, para que vocês possam ter uma noção. Aqui. Então, côndilo lateral, côndilo medial, patela, estaria nessa região da frente, conseguimos palpar a patela como um todo, mas a região do côndilo medial é facilmente palpável nessa região aqui, proximal, e a região do côndilo lateral. A melhor forma da gente palpar a articulação do joelho é achando a articulação, que é justamente onde termina os côndilos, que é o que eu vou mostrar para vocês, com os nossos 2 polegares, mais ou menos na parte inferior da patela, a gente consegue palpar uma depressão, que aqui é a região da articulação do joelho. Para cima, côndilo femoral, para baixo, côndilo tibial. Então, eu acho a articulação, eu estou nesse nível da articulação, com meus polegares para cima, côndilo medial, côndilo lateral, para baixo, côndilo da tíbia. Nós vamos ver no próximo vídeo. Nós estamos entrando com os dedos aqui para a palpação dos côndilos do Alexandre. Continuando a palpação das estruturas do joelho, nós vamos palpar ainda, novamente, os côndilos, a patela e a parte proximal da tíbia e fíbula. Então, nós temos aqui o nosso joelho esquerdo, como vocês conseguem ver, tá? E aqui uma imagem tirando a patela. Então, de novo, palpação do joelho, um pouco abaixo da patela, entramos com o polegar na região da articulação, vamos saber os côndilos tibiais, femorais e tibiais, patela, articulação do joelho, côndilo femoral medial, côndilo femoral lateral, côndilos tibiais. Toda essa região aqui, então, da articulação para baixo, é a região do côndilo tibial medial, que é essa região aqui, côndilo tibial medial, e essa região é o côndilo tibial lateral. Mesma coisa vale nesse modelo do joelho, côndilo tibial lateral, côndilo tibial medial, toda essa região palpada. Vamos palpar agora a patela. A patela é um osso em formato triangular, com a sua base na região proximal, e em cima o seu ápice embaixo, em formato triangular. Então, vamos palpar aqui a patela, nós conseguimos sentir a região da base da patela acima
e ela vai vindo com o formato de triângulo, com o seu ápice logo abaixo, bem centralizado no joelho, e logo a gente já consegue sentir também o tendão ou ligamento patelar logo inserido na região do ápice da patela. Nós conseguimos palpar aqui na região do joelho também a fíbula, a cabeça da fíbula, como vocês conseguem ver nesse modelo do joelho direito. A cabeça da fíbula, ela é abaixo da articulação do joelho, certo? E um pouco posteriorizada, então a fíbula é um pouco mais para trás, posteriorizada. Então vamos achar a articulação do joelho, está aqui, palpamos toda a articulação do joelho, descemos em gestão distal, a articulação do joelho, e um pouco mais posteriorizada nós conseguimos palpar a região da cabeça da fíbula. É uma região sensível porque é uma região que tem bastante inervação nessa região. Então conseguimos palpar a cabeça da fíbula, que é justamente essa região que nós estamos palpando nesse modelo. Nós estamos palpando essa região da cabeça da fíbula. Vamos falar então da fíbula, que é esse osso em amarelo. Nós já falamos da cabeça da fíbula, que é palpada na região do joelho. Nós vamos tentar palpar ela na região da diáfise, nós não conseguimos sentir ela porque tem a parte muscular. E nós vamos conseguir palpar ela mais na parte distal, na região do maléolo lateral, que fica perto do tornozelo. Então é nessa região que a gente vai conseguir palpar a fíbula. Então nós temos aqui um tornozelo, exatamente como está. Então na parte lateral a gente vai conseguir palpar a parte distal da fíbula e o maléolo lateral, que é essa região que faz parte do tornozelo. Então vamos trazer o nosso tornozelo para cá. Palpamos então a cabeça da fíbula, achamos a articulação do joelho, cabeça da fíbula, vamos tentar palpar ela, musculatura nos impede, até a parte distal aqui, onde a gente consegue sentir o osso, na parte distal, até chegarmos na região do maléolo lateral, que faz parte da região da fíbula distal e faz parte do encaixe do tornozelo. Então a parte lateral do tornozelo é formado pelo maléolo lateral. Vamos falar agora da região do tornozelo, que faz parte tíbia, fíbula e talos. Nós temos aqui uma região entre a tíbia e o talos, fíbula e talos, e tíbia e fíbula. Como é que nós palpamos a articulação do tornozelo? Nós seguimos a tíbia até sentimos uma depressão, que é a região da articulação da tíbia com o talos. Abaixo dessa depressão nós temos o talos, acima a tíbia. Então nós vamos palpando aqui a tíbia, palpando, palpando, palpando. Vamos tentar fugir aqui dos tendões, porque eles atrapalham a palpação. Podemos fazer um movimento de flexo e extensão para sentir aonde está mobilizando. E nessa região aqui, logo ao acabar a tíbia, eu estou sentindo essa região distal da tíbia e logo abaixo já é o talos. Nós não conseguimos fazer a palpação completa do talos. O talos é um osso bastante interno, com bastante ligamentos ao redor dele, mas eu consigo sentir essa depressão entre a articulação proximal tíbia, para baixo talos. Nós temos aqui o maléolo medial, um pouco mais distal, como vocês conseguem ver, o maléolo medial e o maléolo lateral aqui, e no meio, entre eles, nós temos a articulação do tornozelo. Nós podemos palpar também o próximo osso, que é o calcâneo, que é esse osso que vocês estão vendo aqui, mais lateralmente é um pouco mais fácil da gente palpar. Logo abaixo da fíbula, nós conseguimos sentir o calcâneo, e a tuberosidade do calcâneo é um osso facilmente palpável. Vira um pouco de lado para a gente aqui, Mateus, assim, perfeito. Então, com a fíbula, nós sabemos que logo abaixo da fíbula tem toda a região do calcâneo. Então, esse é o calcâneo, toda essa região é o calcâneo, com a tuberosidade do calcâneo facilmente palpável nessa região. Então, vamos falar da articulação do tornozelo, dos movimentos do tornozelo e os testes para ligamentos. Nós temos uma visão aqui lateral, que é o complexo ligamentar lateral, o ligamento lateral do tornozelo, são vários ligamentos. Os principais, o talofibular anterior, o talofibular posterior e o calcâneo fibular. Para testar os ligamentos laterais do tornozelo, que são esses que vocês estão vendo,
os ligamentos laterais do tornozelo estabilizam o tornozelo para evitar uma inversão. Então, os ligamentos laterais estão aqui, nessa região. Então, para a gente testá-los, a gente força a inversão do tornozelo. Nesse sentido, é o que nós vamos fazer aqui. Apoiamos a mão aqui. Podemos segurar a tíbia e, segurando no calcanhar e parte do talos, a gente faz um movimento de supinação ou inversão. Nós estamos testando os ligamentos laterais, os colaterais laterais. Lembrando que o talo fibular anterior está mais na frente, o calcâneo fibular mais distal e o talo fibular posterior mais posteriormente. Então, complexo ligamentar lateral, nós palpamos aqui. O complexo ligamentar medial, que fica na parte de dentro do malelo medial, ele estabiliza o movimento de pronação ou eversão, que é trazer o pé para fora, como vocês veem na seta. Então, nós vamos fazer exatamente isso. Ligamentos mediais, que é o ligamento deltoide ou colateral medial, nós vamos estabilizar a tíbia e forçar o movimento de eversão do pé, ou a pronação, e assim nós testamos os ligamentos colaterais medial ou o ligamento deltoide. Dessa forma, estamos testando o ligamento colateral medial. Vamos aprender agora a identificar os ossos do pé. Nós já aprendemos a identificar o talos e o calcâneo. Agora nós vamos para os próximos ossos. Indo para a distal, o navicular, que fica na parte medial do pé, e o cuboide, que fica na parte lateral. Importante vocês verem que o cuboide ele tem relação direta com o quarto e com o quinto metatarsiano. O navicular articula-se e tem relação direta com o talos e depois com os cuneiformes, o medial, o intermédio e o lateral. O cuneiforme medial articula-se com o primeiro metatarsiano, o cuneiforme intermédio com o segundo e o cuneiforme lateral com o terceiro. Então, nós temos algumas formas de encontrar esses ossos. Normalmente, na região medial do pé, nós conseguimos palpar, tá, uma proeminência óssea nessa região medial do pé, que é o navicular. Então, essa região aqui, medial do pé, é o navicular. Perfeito? Uma outra forma de palpar os ossos é a gente encontrando os metatarsianos correspondentes. Então, achamos o primeiro metatarsiano, vamos palpando ele, até sentirmos a articulação, e daí teremos o cuneiforme medial, a seguir, cuneiforme medial, e logo depois nós teremos o navicular. Mesma coisa para o segundo metatarsiano. Palpamos o segundo metatarsiano até chegarmos na sua base, na região da articulação, logo após temos o cuneiforme intermédio, e depois, novamente, o navicular. E assim para o terceiro metatarsiano, palpamos base, cuneiforme lateral, depois novamente o navicular. Para achar o cuboide, nós podemos fazer a palpação do quarto e do quinto. Eu sugiro que use o quinto metatarsiano, sentimos o quinto. Temos aqui uma proeminência que é a base ou a tuberosidade do quinto metatarsiano, que é essa região mais proeminente do quinto metatarsiano. E a seguir, proximalmente à tuberosidade, nós temos o cuboide. Logo depois, posterior ao cuboide, nós já temos o calcâneo. Então, o calcâneo articula-se com o cuboide e o talos articula-se com o navicular. E o pé tem esse formato em arco, nesse sentido. Então, essa é a melhor forma de fazer a palpação dos ossos do pé.